Eu não sei, eu vou ter que subir, tá? Tô brincando. No episódio de hoje, A Bonnie e o Bonome comentam o primeiro episódio da Merge. intitulado Primeiro episódio da Merge. 12 participantes, 2 comentaristas. podcast. Pode ver. É que eu não lembro o nome, não. É. Vamos lá. Aquecendo aqui, preparando. Trupar. Vamos lá. Pronto pra luta? Tá pronto. O que é melhor na vida, Rabone? O quê? O que é melhor na vida? A planície aberta, um cavalo veloz, falcões em seu punho e o vento em seus cabelos. Errado! Conan, o que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres. Isso é bom! Isso é bom! Anteriormente, no Blindcast, A Bonnie e o Bonome comentaram o episódio I Will Destroy You. no episódio de hoje, Vamos comentar o 8º episódio da temporada. intitulado I am the Kingpin. I am... Como? Kingpin. Rei do Crime. Ah, tá. I am the Kingpin. 12 participantes, 2 comentaristas. Blindcast. Fala galera, eu sou o Rabone. E eu sou o Bonome. Sejam bem-vindos a mais um Blindcast, seu podcast brasileiro de Survivor. E hoje nós vamos comentar o episódio I'm the Kingpin. E eu achei interessante citar esse nome porque Kingpin é uma citação ao Rei do Crime, que vocês devem conhecer aí da série da Netflix do Demolidor, né, que aparece na primeira temporada. Kingpin é um dos vilões do Demolidor. Então não sei se o Jay tá querendo dizer que ele é um vilão agora, né? Mas... Não sei. O Jay não tem cara de vilão, não. O Jay tem cara muito de mocinho, herozinho. vai ser... A próxima temporada especial, a temporada 36, vai ser Heroes Wannabe versus Villains Wannabe. Tu tá falando sério? Não, tô zoando. Ah, tá. Você Mas, podia pô, estar brincando comigo, né, às vezes. É porque, ó, ele quer ser um vilão e tem um monte de gente que quer ser herói, né? Mas não é. Sim, não, eu entendi a piada que você fez, mas às vezes... Vai que, né, eu tenho informações privilegiadas. Conversei com o Jeff ontem. Isso. Eu sei que você tem o número dele e... A gente troca o WhatsApp toda semana, cara. Ele tá curtindo? Cara, a coisa que ele mais gostou foi a edição do Ping Pong, cara. Mas ele ficou chateado com a gente, porque a gente demorou pra lançar uns podcasts. Aí ele falou que a gente tem que tomar prumo. É verdade. Ué, pra você que tá acompanhando, você acompanha os podcasts depois, é o seguinte, a gente não lançou podcast na semana passada, a gente tá lançando 2 de uma vez, um episódio praticamente duplo, nessa semana. Só que a gente preferiu dividir em 2 justamente pra você que escuta depois, pra você poder assistir o episódio 7, depois escutar o Blindcast 7 que já foi lançado. Você assistiu o episódio 8 e escutar esse Blindcast aqui. Até aproveito pra avisar o que a gente já avisou no último Blindcast, mas fica aqui pra avisar que a gente tá mudando o nome dos episódios, como a gente tá se acostumando aí na nossa primeira temporada comentando. Esse vai ser o episódio S33E8. E a gente tá fazendo isso porque a gente quer comentar temporadas antigas. Então, se você tem vontade que a gente comente alguma temporada antiga, deixa lá aí no comentário pra poder avisar a gente e a gente poder escolher uma temporada antiga maneira pra gente comentar durante o hiato entre as temporadas. É, por exemplo, se você for um viajante no tempo e você quiser assistir a primeira temporada ao vivo, mas quiser ter os nossos podcasts, diga aí, porque a gente faz os comentários, você viaja no tempo com o podcast, e daí ouve o podcast e assiste a temporada junto. Exatamente. E a escolha é totalmente de vocês de qual vai ser a temporada que a gente vai comentar, quando a gente tiver tempo, obviamente, né, gente? É divertido pra caramba fazer o podcast, mas exige bastante da gente. Provavelmente essas temporadas especiais do Blindcast, elas serão feitas entre as temporadas, provavelmente entre a temporada 33 e 34, que vai ter o meio do ano acontecendo, né, festas de finais de ano, começo de outro ano, talvez a gente não grave. É um projeto mais a longo prazo, que a gente vai lançar no hiato, talvez aí da temporada, sonhando, talvez entre a 34 e 35, ou 35 e 36, mas que a gente já está se planejando, a gente já está dando uma respirada para fazer com calma, e vocês podem deixar aí nos comentários quais temporadas vocês querem que a gente assista, porque obviamente a gente vai ter que reassistir essas temporadas para comentar, e depois gravar os episódios. E, gente, também porque a próxima temporada, vamos lembrar que vai ser uma temporada meio que All Stars. Então a gente vai ter bastante coisa pra comentar, fora mesmo do durante a temporada. Durante o hiato a gente vai ter bastante coisa pra comentar. E a gente vai tentar pelo menos uma vez por mês, assim, aparecer com um podcast pra vocês pra dar as novidades da próxima temporada.
lá então começando a comentar a Icabulosa. A última vez que nós vamos ouvir falar da Icabula nessa temporada, porque já Não acabou. só da Icabula. Vamos falar o nome da Takari e o nome da Vanua também, para poder despedir das 3 tribos da fase tribal, dar uma dor no coração. E chegou a tão esperada merge que a gente previu de tantas maneiras que iam acontecer e acabou sendo uma merge de 13, coisa que só tinha acontecido em Camboja. E o episódio começa justamente no acampamento da Icabulosa, com a Hana tentando entender justamente o que aconteceu, falando que voltaria com eles, obviamente fazendo um ótimo papel ali de disfarce, mas ali na surdina falando que quer a vingança, que nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Eu acho a Hana... Eu declarei torcida pra Hana desde o dia antes da temporada começar, mas acho que a Hana tá cada vez perdendo minha torcida. Gente, ela é muito burrinha, tadinha. Ela tá com uma torcida bem grande lá nos Estados Unidos. Os aplicativos de séries mostram que ela tá com a torcida grande, mas eu acho que ela atrai torcida pelo jeito dela. Ela é engraçada, ela é carismática, mas eu acho que ela tá se mostrando cada vez mais burrinha pro jogo. Ela tá se mostrando cada vez mais fraca, sabe? Eu, sinceramente, tô começando a descurtir a Hana, apesar de gostar muito dela desde o início. Tô me adiantando um pouquinho aqui, mas, assim, olhando ela fisicamente, ela tem uma beleza que é uma beleza comparável que estava na moda aí nas décadas de 30 e 40, até talvez começo da década de 50, porque ela não é feia, né? Ela tá mal arrumada ali por causa do Survivor, mas ela é bonita. Eu acho ela muito bonita, sinceramente. Minha crush. Com certeza, com certeza. Hana, se você estiver ouvindo esse podcast, entre em contato com o Rabone que ele deseja pedir a sua mãe em casamento. Eu já prometi meu coração a Fig, já era. Vai casar com a Fig? Sim, não torço por ela, mas caso com ela. Beleza, ok, né? Então a gente deixa a Hana pra quem estiver ouvindo o podcast. Okay. Mas eu tenho ciúmes. Você tem ciúmes, né? Só que infelizmente ela tá mostrando ali um pouquinho até ingênua, não sei se por causa da idade, pela falta de experiência, mas, né, por mais que ela queira vingança e tenha feito o correto, eu acho que foi o correto sim de falar, eu votaria com vocês. Mas é muito na cara de que é exatamente o que o Jay respondeu no episódio passado, por que não contar pra ela? Com certeza ela ia surtar, ia ter um ataque de pânico, ia ter faniquito lá, meu Deus, vamos eliminar na Cave. Acho que o maior problema dela é ela conseguir controlar a personalidade dela mesmo. Ela seria aquela pessoa que teria dificuldade de jogar poker, porque a gente ia descobrir que ela tá blefando. Sim, é o tipo da pessoa que não consegue mentir. É o tipo de pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa ótima pra se ter como amiga, pra se ter na vida. Mas acho que pra jogar Survivor, talvez ela não seja a pessoa certa, sabe? Mas foi interessante como aconteceu essa votação, até porque a Hana já não era bem uma malhação, por assim dizer. Ela era Misfits. E agora na Merge ela começou a trabalhar justamente com aqueles que não fazem parte do Malhação, do Team Malhação, que é justamente o Zeke e o Adam, que estavam ali trabalhando com os Gen X, enquanto os Millennials panelinha ficaram excluídos. E foi interessante porque o que aconteceu? Agora a gente vê nitidamente como foi bom ter essas 3 tribos antes da Merge, porque agora a gente vê nitidamente aquilo que a gente já tinha comentado no episódio anterior, e até no anterior a esse, né, quando a gente estava comentando ainda a eliminação da Fig, né, que a gente via uma divisão possível ali, que mesclava e que ia muito além de Gen X versus Millennials. E a gente tem agora ali uma aliança muito mais mesclada com o Zeke, com o Adam, com a Hana, mas também com o Ken, com a Jessica, com o David, com o Chris. E, por que não, ali talvez na parte minoritária da tribo, mas também auxiliando, o Brett e a Sunday. Sim, eu acho que esse jogo tá muito dinâmico. Eu não definiria as alianças a somente os Gen X. Eu não acho que até os Gen X não vão ser só Gen X durante muito tempo. Eles já tiveram problemas desde lá no início da temporada, sabe? Eu só acho que o maior problema dessa temporada é que os Millennials fazem questão de se matar. Os Gen X, eles também vão se matar. Mas eles estão deixando um pouco mais pra frente pra se matar. Eles estão falando assim, vamos deixar os Millennials se matar primeiro, que a hora que a gente tiver que se matar, a gente vai se matar com classe. A gente não vai se matar precipitado. É que também já teve tanto Gen X eliminado, né? Só teve um Gen X. Na verdade, 2 se contar a Cici na Swap, né? Mas o problema é que eles, com essa saída da Michelle, por exemplo, nesse episódio, eles acabaram de empatar o jogo, sabe? Tem 6 Gen X e 6 Millennials no jogo. Uma vantagem gigante que eles tinham levado lá no início da temporada, em que eles só tinham uma pessoa eliminada contra 3 da Gen X,
eles perderam essa vantagem e deixaram o jogo empatar agora. Cara, eu não tinha me tocado nessa igualdade de números, eu vou ter que contar de novo. 6-6, com a saída da Michelle. Verdade. Eu não tinha reparado nisso, mas agora com a saída da Michelle, porque eu não tinha percebido isso por causa que a gente teve a divisão em 3 tribos, mas foram vários eliminados dos Millennials, né? Não, foram 2. Na fase inicial, foram 3 da Gen X, 1 da Millennials. Nessa segunda fase tribal, começou saindo um Gen X, depois saíram 2 Millennials. Sim. E agora na Merge acabou de sair o quarto Millennium. A quarta Millennium. Realmente, eu tava com uma impressão de que tinha muito mais Millennials do que Gen X. Só agora que eu parei pra olhar a mesma divisão, que realmente tá muito equilibrado. Sim. E a Hannah, ao menos um título ela já tem. Ela é a mulher da Vanilla que chegou mais longe. O primeiro episódio da Merge é mais para definir como é que o jogo vai rolar para frente, pra gente saber realmente onde estão as alianças, onde é que as pessoas estão situadas. Então, tô ansioso pelo segundo episódio. Eu acho que essa temporada ainda tem muito para dar e não faço ideia de quem pode ganhar, de quem pode chegar na final e de como vai ser esse júri. É claro que tem temporadas que às vezes tem merges que são extremamente confusas, que você não consegue saber em quem votar, em quem não votar, quem vai votar em quem. Mas esse foi um episódio muito mais de preparação de terreno. Assim, eles preferiram votar em quem que era mais seguro, eliminar, no caso ali a Michelle. E daqui pra frente acaba se tornando meio imprevisível, porque daqui a pouco vai sobrar 2, 1, ou talvez nenhum, dessa tribo minoritária, dessa aliança minoritária que era a Equal Force, que se achava maioritária. Aí eles vão começar a se virar entre eles mesmos. Vão sobrar ali 7 participantes desse bloco de votos e eles vão querer começar a se votar. Eles vão ter que se votar e vão ter que começar a dialogar mais para ver quem que vai chegar ali na final e formar de fato o F3, o F4, não sei quanto. Mas eles vão começar a se organizar melhor. E esse episódio da Merge, na verdade, alguns episódios já vinham dando algumas pistas do que poderia acontecer, serviu justamente para começar a delimitar como é que vai ser o jogo daqui para frente. Então eu acho que ele foi muito interessante nesse sentido. Não para você ficar empolgado, mas de você parar e analisar, ok, vamos ver o que cada um tá falando, o que cada um tá fazendo, com quem que eles estão se aliando, para tentar ver como é que o jogo vai ser daqui para frente. Porque se a gente não fizer isso, e eu tenho certeza que quando o Jerry falava que a temporada estava imprevisível, era justamente por causa disso e por causa dessa merge de 3 tribos. Agora está muito imprevisível você saber quem que vai ser eliminado, e as alianças podem acontecer ali de pessoas que a gente menos espera. Até o Adam tá falando de se aliar com o Taylor, vai saber, né? Vamos torcer, né? Porque essa temporada tem muito pra dar e tomara que realmente ela dê o que ela possa, entende? Que ela não seja uma temporada monótona e acabe se tendo um domínio dos Gen X, os Millennials sendo burros e tornando-se uma temporada previsível. Uma coisa a gente tem certeza, em algum momento aí nos próximos 2 ou 3 episódios, alguém vai ter que flipar para garantir que não vai ser Boron. Quem vai ser esse alguém a gente ainda não sabe. E vindo do Gen X, pode ser que isso não aconteça. Pode ser que eles esperem chegar ao F6. Há essa possibilidade, eu torço que não. Vamos torcer aí para essa temporada ser uma temporada com cast inteligente. Uma curiosidade dessa temporada é que com a saída da Michelle, a Michelle se torna a 8ª, não? Pera aí, rapidinho. Uma curiosidade dessa temporada é que com a saída da Michelle, ela se torna a 7ª mulher a sair do jogo de 8 eliminados. O único eliminado homem até agora foi o Paul Auster, que é o Paul lá da Gen X, da Takali, que foi o segundo eliminado da Gen X, o terceiro eliminado do jogo. Então tá tendo uma caça às mulheres. Tem gente reclamando por conta do domínio dos homens nessa temporada, mas eu acho que não tem nenhum homem muito alpha male, sabe? Acho que os alpha male justamente estão na minoria. Então eu acho que a temporada está se tornando interessante por isso. Porque tá tendo pessoas que sabem articular, apesar de serem homens, a maioria, eles estão sabendo jogar. E até porque as mulheres que tinham que dar material pro jogo já foram eliminadas, e foram eliminadas sabiamente por quem eliminou elas. Porque eram boas jogadoras. E eu vou mais longe. Você para pra pensar, quem que ganhou o desafio de imunidade desse episódio que a gente assistiu? Foi o Will. Não tem uma aliança, não tem homem
dominando a temporada. Tem, na verdade, um monte de gente confusa que não sabe o que está fazendo. Então, acho que não foi uma coisa planejada, uma coisa premeditada. Eu acho que foi muito por acaso que isso aconteceu. E a partir de agora que a gente vai ver eles tentando articular essa confusão para ver como é que eles chegam na final. Mas eu, sinceramente, você já tinha falado, eu reitero e faço as palavras minhas também. Tá imprevisível, eu não consigo apostar aqui a minha eliminada. A minha aposta de winner, que era a Michaela, que eu apostei antes mesmo da temporada começar, já foi eliminada. Tem algumas pessoas que a gente vê com pinta de edição de winner, mas não tem nenhum assim que você pode cravar, não, esse vai ser o winner da temporada, como foi, por exemplo, o Mayak de Worlds Apart, que era ele contra o mundo e ele foi ele contra o mundo até o final. E nessa temporada não tá assim. A gente tá vendo personagens que, se olhar, pô, Will ganhando prova de resistência. Não imaginava. Você não imagina, exatamente, você não imagina. Então, tipo, não tá uma coisa, tipo assim, vamos eliminar as mulheres porque nós somos a aliança dos alpha males. Não é isso. É justamente o contrário. Um monte de pessoas confusas, como eu já falei, um monte de pessoas confusas que não sabem o que fazer. Isso aí, então. Torcer para essas pessoas confusas passarem a saber o que estão fazendo. Ou será que elas estão sabendo a gente que não sabe que elas estão sabendo? Olha, isso daí vira um paradoxo. Tá. Então, aconteceu a merge, estamos aí todos unidos, mas até quando? Quais alianças você já vê ele se formando, principalmente que pode ir mais longe, Ramboni? Claramente a aliança da minoria, que é o Jay, o Taylor e o Will. E eu acho que tá rolando, acho que até o próprio Zeke comentou isso no episódio, tá rolando muito Vox Blocks, em que você tem ali o Zeke meio um agente livre, você tem o Chris, talvez um pouco ligado ao Brett e a Sunday, você tem uma dupla que é a Jessica e o Ken, talvez um trio com o David, e você tem o Adam, um pouco free agent também, a Hannah livre também. Você tem, tipo, todo mundo livre, mas que todo mundo acaba se conectando em torno do Zeke, por exemplo. O Zeke acaba ligando todo mundo. E eu acho que a merge ela pode acabar ficando dinâmica por conta dessa ideia de que todo mundo tá livre e que hora pode votar aqui, hora pode votar aqui, e pode dar certo, pode dar errado em certo momento. Agora é o Zeke que controla, praticamente, qual é a aliança principal do jogo. Mas daqui a pouco pode não ser ele, pode ser outra pessoa que consegue juntar outras pessoas e acaba eliminando uma pessoa totalmente inesperada. Eu gosto de temporadas assim, em que o jogo é dinâmico, e eu torço para que essa temporada realmente aconteça desse jeito que eu tô falando. Uma coisa que a gente tem certeza é que vai ficar muito mais difícil agora pra gente adivinhar quem que vai ser o próximo eliminado. Não, eu não sei se no próximo episódio é tão difícil assim de prever, porque eu ainda acho que vai ficar contra os 3 ali. Eu acho que quando você estabelece uma maioria, você acaba permanecendo naquela maioria. E é bem provável que no próximo episódio isso vai rolar. Estou falando daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, os 2 que sobrarem dessa aliança minoritária vão acabar dando o que falar no jogo. Porque é uma aliança de 9 contra 3, sabe? Mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, o Jay tem um idol e que até então a única pessoa que sabe disso, que tá no jogo, é o Will. Ele poderia muito bem ver que é um target e se proteger e acabar, né, causando uma eliminação inesperada de alguma outra pessoa. São 9-3. E o pessoal não tá em Camboja, o pessoal não é o Savage. Eles vão pensar em dividir os votos. O Zeke não é burro, entende? O Zeke não é burro, o Ken não é burro, o Adam não é burro. Apesar de tomar algumas atitudes precipitadas, o Adam não é burro. Então, eu acho que eles vão dividir os votos e vai dar certo, sabe? A gente já estava pensando que essa aliança que dominou o jogo seria a aliança que ia rolar. Eu acho que isso meio que ficou óbvio quando o episódio estava se desenrolando. A minha maior dúvida era quem seria eliminado. Se seria o Jay, se seria o Taylor, se seria o Will. E, sinceramente, eu não esperava que fosse a Michelle. A Michelle seria, se fosse para apostar em alguém, de 100 vezes eu apostaria na Michelle. Isso é interessante você estar falando isso agora, porque estava todo mundo antes da prova falando do Will. E foi justamente a questão que a gente comentou no episódio passado, no podcast passado, do Adam estar mantendo relações com... Isso ficou meio errado, né? Ele está mantendo relações com todo mundo. Mas ele está mantendo contato com todo mundo. Foi justamente o que deu brecha para o Will descobrir que ele estava sendo alvo e que causou justamente aí o que a gente viu na prova de imunidade. Pois é, eu achei... Foi a jogada do Adam que eu achei burra. Eu achei que
ele não deveria ter chegado pro Taylor e contado que eles iriam no Will, sabe? O Taylor não era um voto necessário. E ele não necessita tanto da confiança do Taylor assim, sabe? Eu elogiei pra caramba ele no último Blindcast, dizendo que ele foi inteligente em chegar no Taylor e tentar reparar danos, mas eu acho que chegar pro Taylor e querer ele como aliado já é um pouco de exagero, já é um pouquinho de burrice. O voto do Taylor não seria necessário para ele. Eu nem imagino em que situação o voto do Taylor seria necessário para eliminar o Will. Então foi bem burro essa jogada dele e quase custou a própria eliminação dele. Até o próprio Zeke falou que poderia votar nele, entende? Se o Adam saísse, ele meio que teria merecido sair pelo excesso de língua. O excesso até um pouquinho de paranoia, talvez, né? Ficar pensando que pode ser eliminado. O que não é de todo ruim. E acho que isso definiu muito para quem ia ganhar a prova de imunidade. Essa prova de imunidade clichê de sempre, mas que eu curto muito e tenho vontade de fazê-la. Um dia eu ainda vou amarrar minha mão num balde e tentar fazer essa prova, para ver quanto tempo eu aguento. Mas eu acho que o motivo do Will ter ganhado essa prova foi ele saber que o alvo dele estava na reta. O Will nunca foi tão forte em provas, nunca foi um destaque tão grande assim, mas quando ele pensou, pô, o meu tá na reta, eu vou fazer de tudo para ganhar essa prova e não tem que me faça desistir daqui, entendeu? Vale ressaltar que essa foi a 6ª vez que nós tivemos essa prova no Survivor. Ela já tinha aparecido em África, All Stars, Micronésia, Heroes vs Villains, Onward e agora, né, Millennials vs Gen X. E detalhe que a Parvati Shallow, ela ganhou 2 vezes essa prova. A Parvati rainha, né? Manda muito bem em provas. A Parvati não é rainha, ela é mais que isso, cara. Mais que isso. Ela é mais que isso, desculpa, gente. A minha jogadora feminina favorita de Survivor, sem nenhuma dúvida. E essa prova é maravilhosa. Eu acho que 6 vezes é pouco para essa prova ter acontecido em 33. Isso é 1/11avos. É muito pouco. É menos de 10%. E eu curti muito. Bato palmas muito mais do que palmas pro Will, que ganhou a imunidade. Eu bato palmas pra Jéssica, porque dava pra ver o quanto ela tava sofrendo ali naquela prova. Ela merecia muito ganhar, dava pra ver o sofrimento no rosto dela. E ela falando que faria aquilo pelos filhos e tudo mais. Eu achei que eu tava torcendo muito mais por ela do que pelo Will, por conta de tudo que ela falou, e também porque eu até pensei que seria bom o Will ser eliminado. Eu achei bem interessante, até o diálogo entre eles, né, que ela fala assim, eu sempre falo pros meus filhos, né, você pode fazer o que você quiser, e ele respondeu, minha mãe sempre fala isso, e agora eu tô provando pra ela que foi uma ambiguidade muito bacana. Sim, foi uma cena bem interessante, né, pra edição e tudo mais. Eu achei bem legal. E também teve uma questão que eu acho importante ressaltar, que foi o tempo que cada um durou, né? Menos de 10 minutos saíram o Brett, Chris e a Sandy. Você pesar o braço, porque eles são fortes. A força deles é muito grande. Mas você ter que aguentar o peso da sua mão levantada já não vem muito de força, vem mais de resistência. Aí depois, com 10 minutos, saíram Hannah, Ken, Zack e Jay. Por fim, saíram com 20 minutos Adam, David, Taylor e Michelle, com 20 minutos. Aí depois, 1h30. Com 1h30, a Jessica foi eliminada e o Will sabe-se lá quanto tempo mais ele aguentaria, se fosse preciso, né? Ele tava com um cara que tá super tranquilo ali. Eu acho que ele ficava umas 5 horas ali, sem sacanagem. A diferença da Jéssica pros outros 11 é gigante. Ela merecia ganhar uma imunidade só pelo tempo que ela aguentou ali, gente. Vice-imunidade. Uma vice-imunidade, não tem algumas provas que a imunidade é masculina e feminina? Então, ela merecia. E com essa imunidade do Will, causou ter um transtorno, de certa forma, nos planos do pessoal que era a maioria do voting block, como o Rabone gosta de dizer, que obviamente perdeu o seu alvo primário, que até então era o Will, que eu não sei se é porque a edição não estava mostrando, mas é porque eles imaginavam que o Will era o braço direito do Jay. Sim, eu não vi essa ideia de que o Will seria o alvo na cabeça de todo mundo. Acho que isso era mais ideia do Adam mesmo, e o Adam talvez não esteja mandando em tanta coisa. Mas eu achei que com a imunidade do Will, talvez rolasse uma divisão de votos que poderia ter rolado, porque eram 9 contra 4, entre o Jay e o Taylor, por exemplo, para tirar um dos 2 alfa-males, ou talvez iam todos no Taylor, como eles estavam querendo fugir de um possível ídolo que o Jay tem. Então, foi totalmente imprevisível para mim eles terem mirado a Michelle, e acho que a ideia foi ser imprevisível. Tipo, eles fizeram bem, eu acho que ninguém usaria um ídolo na Michelle, talvez só a própria Michelle.
E nem sei se ela usaria um ídolo nela mesmo, porque às vezes ela prefere dar pra outra pessoa pra poder salvar, entende? Não sei se ela se imaginava votada. E foi totalmente inesperado pra mim o que aconteceu, sinceramente. Então vamos às nossas apostas do eliminado do episódio que vem, então. Então vamos às apostas dos eliminados. Dos eliminados, não, caralho. Vai ser eliminação dupla, Rabone. Tô prevendo. Então vamos às apostas do eliminado do episódio que vem. Começa por você, Bonomi. Quem você acha que vai ser o eliminado do próximo episódio? É difícil, eu não apostaria no Genex sendo eliminado agora. E eu acho que vai ser o Millennium, então vou chutar junto com a Preview, vou chutar junto do Taylor sendo eliminado, que foi a minha aposta nos últimos podcasts também. Minha ideia de aposta seria no Taylor também, então eu meio que vou deixar uma aposta junto contigo aí, uma meia aposta no Taylor. Mas também pra gente ter mais possibilidade de acertar, eu vou no Will, porque eu acho que eles vão dividir os votos entre o Jay e ou o Taylor ou o Will. O Jay vai usar o ídolo nele, vai se salvar e o outro vai acabar sendo eliminado. Então, isso é tudo, pessoal. Muito obrigado por ter escutado o podcast até o final. Estamos muito felizes por cada vez mais as visualizações dos nossos vídeos estarem crescendo. A participação de vocês está sendo cada vez maior. Não esquece de comentar também a temporada que você quer que a gente comente antiga. Deixa aí nos comentários para a gente poder já pesquisar e começar a ver qual temporada a gente vai fazer. Deixem o seu like e se inscrevam no canal para saber em primeira mão quando os episódios saírem, para vocês não ficarem perdidos com os nossos calendários malucos, mas até onde a gente sabe, toda terça-feira a gente vai ter podcast, no máximo da terça-feira sempre sai podcast, e obviamente semana que vem a gente volta a ler os comentários, então não esqueçam, como eu já falei, de curtir, se inscrever e comentar. E também não se esqueçam de curtir a Survival Brasil no Facebook, entrar no grupo Survival Brasil em discussão, que lá a gente sempre vai estar comentando os episódios ao vivo, ou eu ou o Bonomi vamos estar lá, e a gente pega muito material também aqui para trazer para o podcast. E é importante ressaltar que apesar de a gente ter atrasado o penúltimo podcast, a gente sempre está lá comentando os episódios ao vivo, ou tá o Rabone, ou tô eu. Quando tá nenhum dos dois, ainda tem o pessoal da moderação, o resto da moderação lá do Survival Brasil que acompanha com vocês. É muito divertido, tem uma galera muito grande que participa, que comenta os episódios, e vocês estão super convidados a participarem com a gente. E é isso aí, quando não tiver ninguém na moderação também, tem muito mais gente lá para comentar, gente muito legal, que sempre tá lá, toda semana tá lá, e é muito divertido porque você encontra uma galera que realmente curte Survival, que realmente quer comentar junto. Tem uns haters lá também, né, mas a gente releva. A gente gosta de todo mundo. É isso aí então, galera. Um beijo no coração de vocês. A tribo decidiu. Tchau. What? Não, essa não tem What? Não, esse foi o passado. Coloca o seu agora, que foi maravilhoso. Well, anytime there are lines drawn in the sand, the question is, will they be there in the morning, or will the tides of Fiji wash them away? Grab your torches, head back to camp. Good night. Olá, galera, sejam todos bem-vindos a mais um Blindcast, o seu podcast brasileiro de Survival. Tá, fala galera, meu nome é Rabone, é verdade. Olha quem inventou o script errando o script. Quem criou essa parte do script errando a própria fala, sabe? Vamos lá. Fala galera, eu sou o Rabone. E eu sou o Bonomi. Só isso mesmo? Só falar galera mesmo? Não né? sei, você que criou, cara. Você desaprendeu 2 semanas sem fazer podcast, você desaprendeu como faz. Não, 2 semanas não, 2 horas, sei lá.